ajudar muito também das pessoas onde eu me encontrei nesses dois grandes estados, né? Tanto na Bahia quanto em São Paulo. Excelente, ó. E tá solteiro, né? Moças, mandam aí suas mensagens no direct aí do Lucas. Já aproveita, Lucas, já fala logo o teu arroba aí. Arroba aí, ó, djlucasnunes99. Anote lá. Tem umas fotos lá, se você precisar também de fotógrafo, filmmaker, eu também sou. Me contrate, já anota meu arroba aí, djlucasnunes99. Vamos pra aula. Pronto, olha só. Entendeu? Então, moça, já sabe, né? Aproveita e já faz um direct aí no Lucas. Excelente rapaz. E então, como falamos, né, no nosso podcast de hoje, vamos estar falando um pouco mais sobre a fé em Jesus Cristo e perdão por meio dele. E eu, antes de tudo, gostaria de passar para vocês um vídeo do Elder Anderson, onde ele fala um pouco sobre a fé em Cristo, o que fez também ter esse tema nesse capítulo tão especial. Vamos lá para o vídeo. O título do capítulo 9 é Primeiro a fé, depois o arrependimento. Quero começar contando uma experiência que tive quando frequentava o seminário, na época do ensino médio. Havia uma moça em minha classe e éramos bons amigos. Ela era bem sincera nas aulas do seminário. Mas o interessante é que, muitas vezes, no fim de semana, ela não cumpria os mandamentos que sabia serem verdadeiros. E muitas vezes, durante a semana, eu procurava lhe dar conselhos, dizendo: você precisa conversar com o bispo, ou você precisa fazer essas coisas, anote o que vai fazer este fim de semana. Dei a ela todo tipo de ideias. Mas acho que se eu fosse falar com ela hoje, tendo muito mais experiência e conhecimento sobre o que mudaria seu comportamento, eu falaria sobre fé em Jesus Cristo. O que ela sentia sobre ele? Como poderia crer nele para que isso influenciasse seu comportamento? A fé sempre vem primeiro. Por isso, às vezes, quando achamos que estamos presos a um padrão, pecando repetidas vezes, o que precisamos trabalhar primeiro é como vemos o Salvador, Jesus Cristo. Estude sua palavra, ore mais intensamente, conheça-no melhor. Busque sentir o poder de seu sacrifício expiatório, o que significa para nós. Exercendo fé e com o poder e os dons de Deus em seu íntimo, você sentirá no fundo da alma a capacidade e a ajuda divina para mudar seu comportamento. Você terá mais desejo e mais força para guardar os mandamentos e pôr de lado aquelas coisas que não trazem benevolência para a sua vida. Ao fazer essas coisas, de repente haverá outro poder, o poder de Cristo e de sua expiação, trazendo perdão cada vez maior para seus pecados passados. Você começará a sentir sua aprovação nas coisas que estiver fazendo. Então, como por milagre, às vezes rapidamente, outras vezes devagar, você sentirá a dádiva de seu perdão. Espero que, se houver alguma coisa para aprendermos, que seja que a fé vem primeiro, depois o arrependimento. Ao cultivarmos a fé, garanto a vocês que o arrependimento virá em seguida. Muito bom. Elder Anderson, Lucas, ele fala um pouco aí sobre esse processo do arrependimento. Ele citou o exemplo de uma jovem que ele conheceu, que ela vivia muito bem, né? Parecia que estava cumprindo todos os mandamentos, mas na verdade não estava, né? E ele fala sobre fé. Primeiro temos fé antes do arrependimento. O que você acha sobre isso? Né? O que você pensa? Em algum momento você já viu isso acontecer? Sim, é interessante, né, que o presidente falou sobre a gente acreditar primeiro, né, porque a gente tem que primeiro crer, na verdade, é o primeiro passo para a mudança que vai acontecer logo após, como o presidente Anderson falou, né. Então, essa pequena parcela de a gente crer, de a gente acreditar, de a gente
acreditar na esperança que a gente vai mudar, que o Senhor vai nos abençoar, é a primeira parte. Para depois o Senhor ele fazer todo o resto, né? Eu tenho uma minha própria experiência, né? Como eu falei mais cedo aqui da missão, é que quando eu voltei, eu fiquei com isso, não. Eu tenho esperança, eu tenho fé que eu vou terminar a minha missão. Por mais difícil que tenha sido, né, aquela ocasião no momento, mas eu acredito, eu tenho fé, eu tenho esperança que eu vou conseguir voltar para a missão, eu vou conseguir terminar. Então, a primeira parte, né, dessa mudança é a gente acreditar, a gente ter essa fé, a gente ter essa esperança, a gente ter essa convicção que o Senhor vai fazer a parte dele. Então, assim, sempre lembrar, tenho que conseguir, tenho que continuar, tenho que perseverar. E o Senhor vem, consequentemente, logo acrescentando o resto da graça, né? Excelente. Temos tantos jovens, né, que não entendem ainda os princípios do arrependimento, né? Acha que só deixar de fazer é suficiente. Mas tem muito mais do que isso, né? Porque nós temos que acreditar que realmente, que ao deixar de fazer essas coisas erradas, nós vamos ser grandemente abençoados, né? Isso aconteceu na minha conversão, né? Quando eu vim para a igreja, porque eu não entendi ainda todo o processo do arrependimento, e foi assim o processo de passo a passo, né? Fui entendendo um pouco aqui, fui entendendo um pouco ali, e aí dessa forma eu pude colocar a fé no arrependimento, né? Então, esse tema que ele fala, né? Nunca tinha analisado e pensado sobre essa frase que ele fala, né? Que colocarmos a fé antes do arrependimento. E isso é grande diferença. Agora vamos vamos ler duas escrituras que são histórias de Amuleque e de Enos, né, sobre esse processo do arrependimento. Eu gostaria que todos vocês, todos nós, pudéssemos estar atentos a esses versículos que vai falar tanto de Enos quanto também de Amuleque. Enos. Então vamos agora em Enos 1, 5 a 8. E diz assim: E ouvi uma voz dizendo: Enos, perdoados são os teus pecados, e tu serás abençoado. E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir. Portanto, a minha culpa foi apagada. E eu disse: Senhor, como isso aconteceu? E ele respondeu-me: Por causa da tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem viste antes. E muitos anos hão de passar antes que ele se manifeste na carne. Portanto, vai, tua fé te salvou. Primeiro exemplo de Enos, todos nós conhecemos muito bem a experiência que Enos teve em relação a perdoar seus pecados. Todos nós também sabemos como foi o processo desse perdão. E muito me chama a atenção quando ele fala sobre a fé, né? Devido à fé que ele foi perdoado, né, Lucas? Como seria, né? Como é que seria isso aí de repente, o Senhor falar que através de minha fé o Senhor perdoa meus pecados? Eu tava ponderando aqui, eu lembrei de algumas séries, né, que eu estava assistindo recentemente sobre os milagres que Cristo operou. E o que me chama mais atenção, se você parar para analisar, é que Cristo falava sempre assim: tu tens fé, né? Tu acreditas? E as pessoas: sim, eu acredito, eu tenho fé. Então, os milagres aconteciam por conta dessa fé, né? Dessa esperança que as pessoas tinham em acreditar. Eu acredito. E aí Cristo ia lá e fazia todos os milagres acontecerem, né? Então, como o presidente, voltando, né, a fala do presidente ao vídeo, a fé é o primeiro passo. É a gente acreditar, é a pessoa ter essa esperança que ela vai mudar, que o Senhor vai fazer a parte dela, que depois, como eu falei, vai desenrolando o caminho vai andando, a gente vai desenrolando as coisas. Muito bom. Agora vamos para Alma 34, 8, 15 a 18. E Lucas, pode ler para nós então? Com certeza.
Vamos lá então. E agora eis que eu próprio vos testifico que estas coisas são verdadeiras. Eis que vos digo que sei que Cristo virá entre os filhos dos homens, para tomar sobre si as transgressões do seu povo, e que ele expiará os pecados do mundo, porque o Senhor Deus o disse. E assim ele trará salvação a todos os que acreditarem em seu nome, sendo finalidade deste último sacrifício manifestar entre as entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça e proporciona aos homens meios para que tenham fé e arrependimento. E assim a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça, envolvê-los nos braços da segurança, enquanto que aquele que não exerce fé para arrependimento está exposto a toda a lei das exigências da justiça. Portanto, apenas para o que possui fé, o arrependimento tem efeito, o grande e eterno plano de redenção. Portanto, permita a Deus, meus irmãos, que comecei a exercer fé para o arrependimento, que comeceis a invocar seu santo nome para que tenha misericórdia de vós. Sim, clamai a ele por misericórdia, porque ele é poderoso para salvar. Muito bom. Novamente, através da fé, da força que esses dois líderes tiveram na igreja, tanto Amaleque como também Enos, gostaria então de compartilhar com vocês outro princípio que é muito importante que nós vamos aprender hoje, continuar aprendendo. Nossa fé em Jesus Cristo crescerá à medida que ele e seus ensinamentos fizerem cada vez mais parte de nossa vida. Podemos nutrir nossa fé em nosso Salvador por meio da diligência e da paciência. Então, uma outra pergunta que podemos fazer muito claro: como posso aumentar minha fé? Muito bom. Entendeu? O que tu acha? Como é que eu posso aumentar minha fé? Bom, eu sempre vou voltar para aquele vídeo, tá? O vídeo do início da aula. Eu também. O primeiro passo é a gente exercer a fé, né? É a gente acreditar. Acreditar que a gente pode mudar. Muitas vezes a gente sente hoje um pouco incapaz. Nossa, eu não consigo fazer isso. Nossa, eu não consigo fazer aquilo. Eu digo às vezes por mim mesmo, né? Antes de eu fazer a faculdade, eu dizia, será que eu vou começar? Será que eu vou terminar? Porque o brasileiro tem aquela de começa e não termina, né? Então, assim, o primeiro passo é acreditar em você, né? Acreditar que você consegue fazer, que você consegue mudar. Acreditar que o Senhor, ele vai te ajudar nesse processo todo. Então, eu lembrei agora de uma escritura também, que ela fala sobre um pouco dessa nutrição, né, que a gente deve fazer. A fé, ela é comparada com uma semente, né? Acredito que a gente vai falar isso um pouco mais à frente. Então, a gente deve cuidar daquela semente, regar aquela semente, para que ela possa se tornar uma grande árvore, né? Então, a mesma coisa é a fé. A gente começa com pequenos atos, né? Como oração, como a leitura das escrituras, como ir à igreja frequentemente. E aí a gente vai aumentando gradualmente a nossa fé em Cristo, né? O nosso testemunho, as nossas experiências. Eu acredito que tem muitos jovens também que estão assistindo aqui ao nosso podcast. Aquele desejo de, será que eu devo servir uma missão? Então, você já fazer esses pequenos passos, ir no instituto, frequentar o seminário, fazer pequenos gestos, né? Em que você acredita que você tem a capacidade de mudar, o Senhor vai fazer o resto. Então, assim, são através de pequenas coisas que a gente vai regando, que a gente vai nutrindo essa nossa fé,
para que ela possa se tornar uma árvore, né? Uma coisa ali bem robusta e forte. Excelente. Complementando, eu gostaria de compartilhar em Alma 32:17, que ele fala assim: sim, há muitos que dizem, se nos mostrarem um sinal do céu, saberemos com segurança, então acreditaremos. E aqui mostra claramente nada sobre fé. E a fé realmente é o primeiro princípio do evangelho. É onde começamos, entendemos. Você falou sobre uma pequena semente, né, que nós podemos acompanhar isso em Alma 32, no versículo 21, né, ele fala assim: e agora, conforme falei com referência à fé, fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não veem e que são verdadeiras. Não precisamos ver Cristo para saber que Ele é verdadeiro, né, Lucas? Não precisamos ver Deus para saber que Ele é verdadeiro. Mas, com certeza, essa parte importante de buscar o Senhor em todos os momentos, mesmo não sabendo de antemão o que pode acontecer, isso é exercer fé. Isso é exercer fé em em 1 Nef 3:7, né? Conhecemos muito bem essa escritura, né? Que o que o Senhor der para nós podemos fazer sem medo, né? Então, em base de tudo isso, eu gostaria então de começar ler um trecho do livro do Elder Anderson, do capítulo 9, que diz o seguinte: experimentar os milagres de Deus e o profundo arrependimento que conduz ao perdão começa pela edificação de um alicerce seguro de fé em Jesus Cristo. A fé em Cristo gera o poder necessário para fomentar o verdadeiro arrependimento. O presidente Joseph Fielding Smith disse: se verdadeiramente entendêssemos e sentíssemos no menor grau o amor e a boa vontade manifestado por Jesus Cristo, ao se dispor a sofrer por nossos pecados, estaríamos dispostos a arrepender-nos de todas nossas transgressões e servi-lo. Antes de pularmos para o segundo parágrafo, Lucas, olha que interessante. Se nós entendêssemos e sentíssemos verdadeiramente o amor de Cristo, por tudo que Ele fez, né? Pelas dores que Ele passou, com certeza, né, nós iremos estar mais próximos e mais prontos para pedir perdão dos nossos pecados. E muito mais do que isso, eu acredito que até evitaríamos muitas coisas, né? Porque imagine só, cada erro, cada escolhas erradas, cada pecado, eu estaria ali forçando sair uma gota de sangue do Salvador. Eu estaria pregando Salvador na cruz. Então, quando nós começamos a entender isso, meus amigos, nós não vamos ter desejo de pecar. Pelo contrário, nós vamos estar buscando muito mais o Salvador, de sermos como Ele. E aí o segundo parágrafo, você pode ler para nós, Lucas, o segundo parágrafo? Assim, se você se encontrar cometendo os mesmos pecados, lutando para permanecer firme em seu desejo de mudar, expresse ao Pai Celestial seu amor por Ele e fortaleça sua fé no Senhor Jesus Cristo. Aprenda dele, estude sobre sua sagrada expiação e reflita profundamente a respeito do que ele sofreu por você. Guarde seus mandamentos com maior exatidão. Ao fazer sua parte para edificar sua fé no Salvador, prometo-lhe que os céus incrementarão esse dom da fé e você terá força espiritual para se arrepender de seus pecados e não mais retornar a eles.
Isso aqui é muito, muito interessante, né, presidente? Porque faz a gente refletir, né, sobre isso. A gente toma um choque ali. Poxa, tem muitas coisas que eu possa mudar, mas é como o presidente falou, né? É a gente pensar celestial. Fazer as coisas pensando celestial. Pô, mas será que Cristo faria isso? É uma forma de a gente continuar firme, né? Continuar com a nossa fé invicta que a gente não vai fazer as coisas certas, né? Então isso é bem interessante porque faz a gente refletir em mudar nossos hábitos, pra gente se tornar pessoas melhores. Excelente. Né? Então, o outro ponto que eu gostaria também de comentar, aproveitando, é aquele momento que muitos de nós cometemos sempre os mesmos erros, né? Sempre os mesmos erros. Nos arrependemos, voltamos. Arrependemos, voltamos. E uma coisa interessante que a audiência fala muito, né? Inclusive, voltando ao vídeo, né? Que primeiro precisamos ter fé, depois, aí sim, podemos nos arrepender. E quando fazemos isso antes, a fé antes, aí o desejo de pecar, por exemplo, não vai ter. Porque nós vamos estar entendendo que o princípio da fé é importantíssimo para nós chegarmos ao Salvador. Né? Vamos agora para o terceiro parágrafo. E você pode continuar a ler para nós? Com certeza. À medida que sua fé cresce e o poder e os dons de Deus operam em você, sentirá na profundidade de seu ser a capacidade e a ajuda divina para mudar seu comportamento. Você terá desejo e forças maiores para guardar os mandamentos, para descartar as mesmas coisas que não são boas em sua vida. Ao fazer essas coisas, de repente, há um outro poder o poder de Cristo e sua expiação que proporciona crescente perdão para os pecados passados. Então, isso é aquilo que a gente estava comentando aqui mais cedo, né, presidente? É a gente ter essa força de vontade de realmente querer mudar, né? O senhor, claro, vai fazer a parte dele, mas a primeira parte, né, o primeiro pontapé ele vem da gente, né? É de a gente sentir esse desejo de querer mudar, a gente sentir esse desejo de querer se arrepender. E é como o meu presidente de missão dizia diariamente pra gente, o arrependimento ele é diário. A gente tem que se arrepender todo santo dia das coisas que a gente faz, pedir perdão ao Senhor e melhorar, né? O arrependimento não é só uma mudança durante um período de tempo ali, só daqui a um mês. Não, não é isso, ele é constantemente. Ele é um processo que gradualmente ele vai te aperfeiçoando e, claro, fazendo você se aperfeiçoar como ser, né? Como filho do Senhor. Esse trecho, esse parágrafo, né, que você leu, à medida que sua fé cresce, o poder dos dons de Deus opera em você, sentirá na profundidade de seu ser a capacidade e o comportamento. Né? Então, ou seja, a ajuda divina, né, que recebe. Então, quanto mais a nossa fé cresce, menos desejo nós temos de pecar. Porque quando nós buscamos a fé em Cristo, nós vamos começar a pensar como Ele pensa, viver como Ele vive e buscar as coisas que Ele busca. E fazendo essas coisas pequenas, né, nossa fé vai crescendo. Né? E aí esse desejo de pecar não vai ter. Lógico, nós não somos perfeitos, né? Mas aqueles pecados maiores, né, como quebra da castidade, álcool, drogas, N coisas, nós não vamos mais ter desejo de fazer, né, por causa que nós estamos buscando a ser como Cristo, né? E voltando ainda para o outro parágrafo, ele diz o seguinte: você começa a sentir a sua aprovação devido ao que está fazendo. Então, milagrosamente, às vezes rapidamente, às vezes lentamente, você sente o dom de seu perdão. Confirmo que o amor do Salvador
por você é seguro. Ele nunca recua em sua promessa a você. Ao fazer sua parte a cada dia e abandonar seus pecados, prometo-lhes que a culpa e a dor que tiveram tanto peso em seu espírito, por causa das ações equivocadas que praticou, serão removidas e sentirá que está limpo e puro diante dele. E aí, uma próxima pergunta que nós podemos debater agora, né, diz o seguinte: o que vocês sentem que devem fazer em sua vida para aumentar sua fé em Cristo? O que vocês sentem que devem fazer em sua vida para aumentar sua fé em Cristo? E aí eu gostaria então, Lucas, aproveitar que estamos aqui ao vivo, né, na live, eu gostaria de convidar vocês, né, a comentar isso, né, através dessa pergunta. O que vocês podem estar fazendo, né, para aumentar a sua fé em Cristo? Então, eu não vou dar um minutinho, né, porque senão não vamos dar tempo para passar todo o conteúdo. Mas certo? Durante aí o podcast, vocês vão respondendo essa pergunta. Eu já tenho até minha resposta aqui, presidente. Então, por eu acho favor, que Lucas. nesse ano, uma coisa que me ajudou bastante mesmo a aumentar, né, minha fé em Cristo foi estar no Instituto, né? Eu estava conversando aqui com alguns amigos, né, e compartilhando algumas experiências que eu tive aqui no Instituto, né? E eu comentei com eles, cara, esse ano vai ser um ano diferente, né? Eu tracei como metas eu estar aqui no Instituto e isso tem me fortalecido bastante. Muito mesmo, mais do que eu esperava, né? Mais do que eu imaginava. Então, eu acho que o Instituto, da minha parte, tem me ajudado bastante, né? Em como aumentar a minha fé, como eu aprender mais sobre Cristo, eu descobrir mais coisas sobre Cristo, né? A gente sempre tá em um constante aprendizado, o Instituto tem me ajudado bastante. Então, essa é a minha resposta, galera. Mas aí, comentem aí, deixam a resposta de vocês, que a gente vai estar vendo tudo aí, viu? Isso mesmo. E o que mais fez aumentar a minha fé em Cristo foi a missão. Quando eu fui para a missão, não tinha conhecimento, não tínhamos, por exemplo, preparação missionária no Instituto, né? Não tinha instituto, na verdade. Sim. Tinha uma classe, assim, na unidade, que funcionava, inclusive, a minha professora ainda continua na unidade, né? Que é a irmã Rose. Né? Eu lembro que a última aula que eu assisti com ela foi o livro de Mórmon. E depois eu fui para a missão. Então, assim, totalmente despreparado. Tinha tudo para dar errado. Mas o Senhor é tão bondoso que deu tudo certo. E durante meus anos na missão, eu orava muito para que ele pudesse justamente me ajudar a aumentar a minha fé. Porque cada experiência que eu tive na missão foi algo assim excepcional, que hoje, se eu não tivesse aquelas experiências, hoje em dia eu não saberia como resolver. Entendeu? Então, por isso que a minha missão foi assim, o pontapé inicial. E a segunda coisa que também me ajudou a aumentar a minha fé em Cristo foi meu casamento, meu selamento. Que fez toda a diferença. Toda a diferença. Porque nós tivemos a oportunidade de nos selar em Campinas. E até chegar em Campinas aconteceu muitas coisas. Né? De Manaus a Campinas. Uhum. Nós viajamos de teco-teco, aviãozinho, Nossa. até Porto Velho. Parecíamos que o avião ia cair. Chegamos mais 3, 4 dias de ônibus até Campinas. Então, e tudo, minha esposa com o olho inchado, inflamou o olho dela e ela, não vou conseguir fazer o selamento. E através de uma bênção, o sacerdócio estourou aquele caroço que tinha nos olhos, na parte de cima dos olhos. E ela lavou com água e saiu, ficou sem nenhum olho inchado. E assim nós pudemos assim nos selar. Então,
São duas coisas que fez grande diferença em minha vida. A primeira, minha missão, né, que continuou me abençoando muito, aumentou muito a minha fé. E o meu casamento, que continua diariamente a aumentar a minha fé. Não terminou ainda, né? Continua todos os dias aumentar a minha fé. Né? Quem conhece a minha história sabe que a minha esposa, nós sofremos um acidente e minha esposa hoje se encontra em cadeira de rodas. E todo dia eu aprendo com ela. Todo dia. A força que ela tem, a fé que ela tem. E olha que algumas vezes ela diz assim, eu não tenho fé. Tem fé sim. E muita. Você é uma mulher de fé. Então, agora nós vamos estar entrando no capítulo 10, Lucas. E vamos estar falando um pouco sobre o perdão que vem somente do Pai Celestial de Jesus Cristo. E aí vamos ver assim, um dos parágrafos, começando com um dos parágrafos do livro, né, do capítulo 10. Pode ler para nós? Com certeza. Nossos esforços para nos arrependermos e o maravilhoso dom do arrependimento só podem vir por meio do nosso relacionamento com Deus. Ao experimentarmos com um coração quebrantado e um espírito contrito, nossos primeiros pensamentos e ações devem colocar-nos de joelhos, onde confessamos nossa tristeza pelas coisas que fizemos. Prometemos nossa determinação de retornar ao caminho que sabemos ser correto. E suplicamos a ajuda do nosso Pai Celestial em nome de seu Filho Jesus Cristo. Então, eu acho legal essa parte aqui que fala que nós experimentarmos um coração quebrantado e um espírito contrito, né? Então, isso fala um pouco de a gente entender o significado da fé, né? De a gente entender e começar a entender que a gente precisa se arrepender, né? Daquilo que nós cometemos de errado. E quando a gente começa a entender, a conhecer, a saber disso, vem as outras partes do arrependimento, né? Que a gente saber, opa, eu tenho que confessar aquilo que eu fiz de errado, certo? Então eu vou começar a quebrantar esse meu coração, eu vou começar a tirar o homem natural de mim e deixar o espírito agir em meu corpo, né? Então com isso a gente deve fazer os outros passos do arrependimento, né? Confessar, a gente reconhecer que errou e a gente confessar aquilo que a gente fez de ruim. Muito bom. Excelente. Agora vamos para o segundo parágrafo. E ele diz o seguinte: oramos para que possamos fazer as mudanças necessárias para que nosso Pai possa ver nosso verdadeiro arrependimento e para que recebamos sua aprovação e seu perdão. Essas comunicações sinceras com o nosso Pai Celestial, expressas em nome de seu Santo Filho, estão no centro de nosso arrependimento e perdão. E essa parte da oração, ela é muito importante no processo de arrependimento. Começa com uma oração. E sabe, quando nós oramos realmente com o coração, e assim, estamos dispostos realmente a seguir a vontade do Senhor, o Senhor vai realmente nos abençoar. É a promessa, né? Ele vai nos ajudar a vencer todos os desafios. Uma vez alguém falou para mim assim que Satanás, ele não tem o poder de fazer com que nós façamos algo de errado. Ele não tem esse poder. Ele apenas faz uma frase, né? Ou então coloca alguma coisa, mas ele não tem esse poder para nos destruir. Só se nós deixarmos. E aí nós percamos a fé. Então, quando nós temos fé em Cristo, fazemos toda a vontade dele, e aí sim, o inimigo não vai ter esse poder. E é por isso que muitos de nós, quando não temos Cristo no nosso coração, quando nós não exercemos a fé, nós caímos. Eu vi muitos homens, muitos amigos caírem porque deixou de fazer certas coisas pequenas, como oração, uma leitura das Escrituras, faltar um domingo na igreja. E são essas pequenas coisinhas que vai fazendo com que o meu espírito
fico mais fraco, mais fraco, mais fraco, minha fé também, e chega ao ponto de nós cairmos. Então, é essencial nós conversarmos com o Senhor. E não é uma oração comum, é uma oração de socorro, porque não é uma oração que nós estamos muito acostumados a fazer. E quando nós fazemos essa oração de socorro, o Senhor realmente ele vai nos abençoar e vai limpar, vai esquecer tudo que nós fizemos de errado. Né? Vamos para o terceiro parágrafo. Lucas, por favor. Vamos. O arrependimento exige que admitamos nossos pecados primeiramente ao nosso Pai Celestial, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Surpreendentemente, alguns indivíduos que têm esperança de arrependimento e perdão iniciam seus honestos esforços pela admissão de sua culpa e tristeza aos amigos e à família, participando de programas de recuperação para dependentes ou buscando alívio por meio de aconselhamento profissional. Então, é como o senhor comentou, né, presidente? Essa primeira conversa não é com o meu amigo, não é com meu best friend da faculdade ou alguém ali do meu trabalho, e sim com o Senhor. A gente começa com Ele, né? É Ele que nos gerou, Ele que é o nosso Pai Celestial. Então, essa primeira conversação, esse primeiro diálogo, esse primeiro sentimento, ele deve ser expressado a Ele, né? Porque é através da graça dele, através da nossa fé nele, que a gente vai poder ser curado, né? Que a gente vai ser ajudado por esse poder divino, né? Muitas vezes a gente bate de frente com o nosso homem natural, né? Através do orgulho. Isso aqui não vai adiantar de nada. Isso aqui não adianta de nada, não vou fazer isso aqui. E aí é onde a gente falha, né? Às vezes o Senhor tá dando um caminho pra gente seguir, que Ele quer que a gente faça. A gente ora, Senhor, me ajuda nisso, 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 o que que eu faço? Às vezes o Senhor te dá a resposta, mas por você ainda ter esse homem natural ali agindo dentro de você, você esquece que tem o poder divino também, né? Então a gente sempre está nesse processo e seguir também o influxo do Espírito, isso nos ajuda bastante a gente chegar nessa conversa com o Senhor, né? A gente não vou sentar aqui agora, tenho força de vontade, vou orar pro Senhor, o Senhor vai me ajudar. A gente tem que crer, a gente tem que botar a nossa fé em provação para poder os milagres acontecerem. Certo, esse trecho que ele fala sobre o arrependimento, ele exige que nós admitamos nosso erro, nosso pecado. Porque se nós não admitamos que erramos, o Senhor não tem como nos ajudar. Muitas pessoas, por exemplo, que são alcoólatras, que são viciados em drogas, muitos deles, eles não querem ajuda. A família faz o possível para ajudar, principalmente os que são viciados em drogas. Só que, ainda assim, precisa da pessoa que está no vício querer sair. É difícil? Não é difícil. É fácil? Não é fácil. Mas tem que ter esse desejo. Porque quando tem um desejo, o Senhor vai dizer assim, opa, agora que você quer, então eu vou lhe ajudar. Porque o Senhor está só à porta, esperando. É como tem uma gravura que o Senhor está do lado de fora, batendo a porta. Do lado de fora da porta não tem a maçaneta para ele abrir e entrar. Na porta tem uma janelinha para poder a pessoa de dentro ver quem está de fora. Tudo faz sentido. Enquanto nós não abrimos a porta para o Senhor não vai entrar, não vai nos abençoar. Então assim, meus amigos, vocês que estiver passando por algum desafio, qualquer tipo de pecado, o Senhor só vai abençoá-lo, só vai nos abençoar quando nós reconhecemos que estamos errados, quando nós reconhecemos que necessitamos da ajuda do Senhor, quando nós realmente abrirmos nosso coração a Deus, quando nós pedimos
imploramos a sua ajuda. Porque senão, Lucas, eu só vou continuar fazendo. Não vou ter forças. Eu nunca vou sair de um pecado sozinho. Nunca. Sempre eu vou precisar da ajuda do Senhor. Para que isso aconteça, eu tenho que abrir a porta. Eu tenho que deixar ele entrar na minha vida. E justamente o último parágrafo que eu gostaria de ler para vocês diz assim: tudo isso pode ser útil. E para pecados sérios, a confissão a uma autoridade apropriada da igreja é requerida, mas somente por meio de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo pode vir o dom do perdão. Não há benefício algum em tentar encontrar o perdão em um lugar de onde o perdão divino não pode vir. Dinheiro, influência, poder e fama significam muito no mundo, mas não atrairão os dons dos céus. É por isso que o nome desse livro da audiência é o Dom Divino do Perdão. É por isso que o nosso podcast tem esse título, o Dom Divino do Perdão. Então, é interessante que nada que tem no mundo que é mais valioso, mais importante, é mais importante do que os céus se abrirem para nós. E os céus só irá abrir se nós realmente nos arrependermos sinceramente. E olhando isso aqui nesse parágrafo, né, ele fala sobre pecados sérios. Né? Quem são esses pecados sérios? São a quebra da lei da castidade, adultério, né, assassinatos, né, entrando na palavra sabedoria, né, tomar, fazer uso de álcool, de drogas, né, de fumo, né? Tudo que são pecados sérios requer uma entrevista com uma autoridade da igreja, né? Onde essa autoridade da igreja ele representa o Senhor naquele momento. E depois dali, o próprio líder, né, com a inspiração do Senhor, dá conselhos e passa alguns períodos, né, de preparação para o arrependimento. E então isso muitas vezes é necessário, né? Às vezes são pecados grandes que a pessoa fica 1 ano, 2 anos para poder voltar às suas atividades normais. Então por isso que é tão importante vivermos sempre como se fosse o último dia e assim buscar o arrependimento diariamente. Vamos para essa pergunta. Eu gostaria que todos nós pudéssemos agora pensar na seguinte pergunta: por que você acha que as comunicações sinceras com nosso Pai Celestial estão no centro de nosso arrependimento e perdão? Também escreva aí no chat a sua resposta. Então, Lucas, por que você acha que as comunicações sinceras com o nosso Pai Celestial estão no centro do nosso arrependimento e perdão? Bom, primeiramente porque o Senhor nos conhece, né? O Senhor, ele sabe quem nós somos, né? A gente pode, como diz aquele ditado, né? Enganar todos, né? Mas ao Senhor a gente não consegue. Então, uma comunicação sincera com o Senhor significa o quão você é próximo dele e o quão você acredita nele, né? O quão você tem fé no Senhor para isso. Então, uma comunicação sincera com ele é igual uma comunicação sincera com alguém próximo da sua família, com, exemplo, a sua mãe ou com seu pai. Então, essa mesma comunicação que você tem com sua mãe e seu pai, você deve ter com o Senhor, mas primeiramente com o Senhor. Porque o Senhor, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. E ele sabe a melhor forma de como te ajudar e de como te preparar a se arrepender. Então, acho que tenho certeza que a comunicação sincera com o Senhor, com o nosso Pai Celestial, é a comunicação mais primordial, porque ele sabe quem nós somos. Ele sabe como ele vai nos ajudar, ele sabe a maneira correta, né? Só basta a gente querer
ter essa força de vontade de nos arrepender, né? Aqueles que transgrediram, que tiveram essas transgressões maiores, reconhecer esse erro, que é a primeira parte, e se confessar e depois seguir todo o processo de arrependimento. Muito bom. Uma certa, acho que foi o presidente Nelson uma vez falou que o dia do Senhor não é vivermos através de uma lista, né? Isso também tem a ver com os pecados, com o processo do arrependimento, né? Então, por exemplo, no dia do Senhor, quando eu era mais jovem, né, eu fazia lista, né? Do que eu não tenho que fazer, né? Marcava, olha, não posso assistir TV, puf, não posso jogar videogames, entendeu? Não posso ir pro shopping, pro cinema, domingo, né? Então não podia muitas coisas. Então, muitas vezes nós somos ensinados o que não pode, não é verdade? Mas, na verdade, nós precisamos ser ensinados o que nós podemos fazer. Porque o que nós podemos fazer, o resto não podemos. Você no domingo, eu posso ir para a igreja, posso fazer ministração, visitar as pessoas, visitar a família, participar de atividades da igreja no domingo à noite, quando tem um devocional, né? Então, tudo isso eu posso. E muitas vezes a gente se apega a essa lista, o que não podemos fazer, e esquecemos que precisamos se atentar ao que pode fazer. Lógico, voltando, o que pode fazer voltado para o Senhor, né? Senão eu vou dizer assim, você pode fazer, opa, então eu vou poder fazer tudo. Opa, Não é bem assim, não né? é assim. É assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas vamos lá, outro parágrafo que eu gostaria de compartilhar com vocês, diz assim: em nosso processo de arrependimento, uma lista de verificação das coisas que necessitamos fazer pode ser útil, mas se for seguida de mais importante resolução: comunicar-nos diretamente com nosso Pai Celestial. Quando nossas ações ofendem a Deus, vamos a Ele em primeiro lugar e ao longo de toda a jornada do arrependimento. Esse ato profundamente honesto e intenso de falar com o nosso Pai Celestial e de ouvi-lo não é complicado, mas nem sempre é fácil. Então, fala que da lista de verificação, né? Que podemos fazer uma lista de verificação de que algo possa nos abençoar, né? Por exemplo, viver a lei do dízimo. Quais são as coisas que podem me abençoar vivendo a lei do dízimo, né? Tem tantas coisas, né? Vivendo a lei da palavra sabedoria. Quais são essas coisas que podem me abençoar ao viver essa lei? Tem uma lista, né? Então aquilo é que vai fazer a diferença, né? E voltando à palavra sabedoria, hoje eu tô com 50 anos, Lucas. Nem parece, né? Garotão aí, Todo ó. mundo me diz Tá com que eu cara tenho de... assim 24, Eu 25 pensava que era anos. 25, eu Olha já aí, ó, está pronto, 25 ó, agora aqui. 25 anos, né? Tô na flor da idade. E eu não sabia, não tinha ideia de quando chegar nos 50, Lucas, você começa a ter dores. Eu não tinha essa ideia, né? E realmente essas dores apareceram. E só que para eu poder tirar essas dores, eu tenho que vir com mais dores, que é academia, né? Então, hoje comecei essa semana, né, fazendo academia. Foco, manter o foco. Agora foco para quê? Porque eu preciso fortalecer o meu corpo, né, que está dentro da palavra sabedoria. Porque se eu não fortalecer meu corpo, lá na frente eu vou ter problemas, né? Problema de dores, problema de, por exemplo, de levantar, ficar de joelhos assim rapidinho, depois levantar. Se você não fortalecer isso, você vai pedir ajuda de alguém para levantar, Verdade. né? Então, por isso que é importante nós obedecer uma palavra de sabedoria. E quando nós não obedecemos, né, precisamos nos arrepender e reconhecer que nós necessitamos do Senhor e assim possamos buscar mais a Ele. Vamos para o próximo parágrafo. Opa, tem uma participação. Então vamos lá.
Primeiramente, a todos que estão aí ao vivo conosco, né? Compartilhe algo interessante durante a nossa live. E, inclusive, eu gostaria de compartilhar aqui com a Michele Diniz, minha aluna de ontem, né, Michele? Parabéns. A comunicação sincera com o Senhor é um ato de amor e obediência aos seus mandamentos. A oração é uma conexão com o nosso Pai Celestial. Não precisamos de Wi-Fi, somente nossa fé e um coração sincero. Uau! Michele, Muito bom, você viu? foi muito profunda aqui, hein? Parabéns. Olha, gostei quando você falou que não precisamos de Wi-Fi. Muito bom, Voltado viu? assim um pouco para tecnologia, mas é verdade. Por exemplo, hoje aqui no escritório ficamos sem internet, Wi-Fi. Eu fiquei sem comunicação, né? E realmente nós não precisamos ter Wi-Fi para nos comunicar com o Senhor. E quando nós perdemos essa comunicação do Senhor, é muito complicado. Então nós temos que fazer um esforço muito grande para que isso não aconteça. Entendeu? Eu não tenho ideia de como pode isso acontecer, de eu perder minha comunicação com Deus. É por isso que eu estou fazendo o meu máximo a manter minha comunicação com Ele, porque eu não sei, então não quero nem saber. Tem que estar sempre carregada, a bateria sempre carregada para não descarregar. Exatamente, exatamente. Ok, vamos agora para o parágrafo que eu comentei, né? Diz assim: Enos o descreveu como uma luta no íntimo da alma, e minha alma ficou faminta, e ajoelhei-me ante o meu Criador, e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica por minha própria alma. E clamei o dia inteiro, sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar a minha voz até que ela chegou aos céus. Bom, lembra que nós lemos aí Enos, Sim. né? E aqui está a resposta, né? Olha a fé de Enos. Quando o Senhor falou assim, Enos, a tua fé te salvou. A tua fé fez que pudesse ser perdoado teus pecados. Porque ele orou incansavelmente até chegar aos céus. Aqui na escritura fala que ele orou o dia inteiro. Às vezes não conseguimos ficar 1 minuto de joelhos. Às vezes não conseguimos ficar 5 minutos, né, conversando com o Senhor. E quando nós conversamos com o Senhor, levantamos rápido. Né? E é uma coisa que eu tenho falado para vocês. Quando vocês conversarem com o Senhor, dê pausas. Né? Abre o coração. E quando falar amém, não levante rapidamente. Espera. Eu tive uma experiência, Luca, interessante. Eu fui convidado para participar no batismo de um amigo meu que faleceu. E aí a esposa, né, me convidou para participar na parte da confirmação. E aí eu fiquei muito feliz, né, e fui fazer a confirmação da criança de 8 anos, né. E eu coloquei as mãos sobre ela, sobre ele, né, e eu fiquei assim em silêncio. Até que o Senhor disse assim, agora pode. E eu acho que eu fiquei uns 3 minutos em silêncio. Eu acho que todo mundo estava agoniado já, eu acho. E ali foi um sentimento tão puro, sabe? Tanta paz. E eu pude sentir, não eu falando. Quando terminou, um outro amigo chegou comigo e falou assim, eu pensei que tu tivesse esquecido. Mas eu entendi essa pausa. Porque nós fazemos tudo tão mecanicamente, né? Sim. Então, vamos pedir perdão mecanicamente. Vamos confessar com Deus mecanicamente. Então, temos que ter essa pausa. Temos que respirar, temos que ponderar. Porque é uma conversa com o Senhor, né? Como eu falei, é o momento de nós abrirmos nosso coração para Ele e implorar a sua ajuda. Sim, às vezes a gente tá tão no automático, né, presidente, que a gente só começa a fazer as coisas no automático ali
E a gente esquece realmente da real essência, né, por trás daquela oração ou daquela confirmação, daquela coisa que a gente aprende no evangelho, né? Então, a gente sempre às vezes se tocar assim, opa, tô orando pro Senhor, né, para Deus. Tô fazendo isso pro Senhor. A gente se perceber que a gente tá nessa automatização, a gente sair um pouco dela, né? A gente fazer com que o espírito ele haja mais, né? E a gente não faça as coisas no monótono, isso mesmo. Monótono, como é que eu esqueci? No automático, na verdade, né? Isso. É isso. Não. Oferecer. Lá no finalzinho. É o 29. Ou 30, né? Bom, nós tivemos aqui um problema técnico, mas vai dar tudo certo. Eu tenho fé e esperança. Mas voltando no que nós estamos debatendo, já estamos quase terminando. Puxa vida, né? Esse bate-papo está sendo assim fenomenal. Eu gostaria então de compartilhar com vocês um outro parágrafo que diz assim: oferecer toda a nossa alma significa que não retemos nada. Não dizemos, ó, eu quero abandonar este pecado, mas quero continuar com este outro. Não nos desculpamos dizendo, eu cometi erros, mas há outros piores do que eu. E não acrescentamos, na verdade, isso não é culpa minha, porque fui muito influenciado por outra pessoa. Não sentimos pena de nós mesmos, declarando, não sou bom o suficiente e Deus não quer saber de mim. Em vez disso, nós dirigimos com confiança ao trono de Deus, com sinceridade, honestidade e real intenção. Não apenas expressamos nossa tristeza, mas escutamos quando o Pai nos guia naquilo que devemos sentir e que devemos fazer a seguir. Acreditamos plenamente na oração e no arrependimento, completamente, e sabendo que nesta experiência tão difícil, nosso espírito será renovado, purificado e refinado. O escritor cristão C.S. Lewis explicou: Cristo diz, dê-me tudo, eu não quero uma porção de seu tempo, uma porção de seu dinheiro e uma porção do seu trabalho. Eu quero você. As coisas pela metade não têm de qualquer valor. Não quero cortar um galho aqui e outro ali. Quero a árvore derrubada por inteiro. Entregue todo o seu ser natural, todos os seus desejos que considera inocentes, assim como os que considera iníquos. O conjunto todo. Em troca, eu lhe darei um novo eu. De fato, eu lhe darei o meu eu. Minha própria vontade se tornará as suas. E aí vamos finalizar, né, com esse debate, né, que eu achei assim muito claro, né, sobre esse processo do arrependimento, sobre o perdão, né, que nós podemos ter do Senhor. E eu gosto muito quando ele fala que às vezes nós nos vitimamos. Eu ouvi muito isso quando as pessoas caíam e falavam assim, a culpa foi do inimigo, né? Do diabo, do Satanás. Né? Então, Satanás tem culpa de tudo, né? Mas, como eu falei, Satanás dá ideia e nós caímos se nós aceitamos a ideia. E não vai colocar, não vai pegar em nossas mãos e dizer assim, agora você tem que fazer isso. Né?
Um adultério, por exemplo, não é de um dia para o outro. Acontece com o olhar, acontece o homem ou a mulher achar o outro mais simpático, mais bonito, mais carinhoso. E aí é um convite para almoçar junto, vai sem nenhum compromisso, porque muitas vezes é do ambiente de trabalho. E aí começam essas pequenas coisas. E quando vê, já aceitou. Né? Aceitou. Eu lembro muito bem quando vim para a igreja, eu namorava uma moça. E assim, quando chegou um tempo, eu fui na casa dela. Na semana que eu vim para a igreja, fui na casa dela. E aí no portão eu bati, ela apareceu, ela estava assim dentro da casa. E aí ela falou assim, olha, entra, vem cá. E eu fiquei assim nervoso, né? E eu falei assim, você está sozinha? Eu falei, tô. Aí eu comecei a ficar muito nervoso. Assim, tá aí e o inimigo dizendo, entra, pode entrar, não vai acontecer nada não, né? E eu fiquei com medo. E eu até usei uma frase que é muito engraçada, que você não sei o que, eu vou embora que minha mãe tá me chamando, né? E saí correndo, fui pra casa. Chegando em casa eu fiquei assim, muito nervoso, né? Não sabia o que era. E depois eu entendi, né? Que o Senhor me ajudou a vencer mais um desafio, né? E aquilo me chamou muita atenção. Porque eu fico pensando, se eu tivesse entrado naquela casa, possivelmente teria quebrado a lei da castidade. Possivelmente, talvez, eu não teria ido para uma missão. E possivelmente também eu não teria casado com minha esposa. Porque minha esposa disse, só caso com missionária retornada. Como se tivesse acontecido, como não ia ter ido para a missão, então não ia ter podido ter casado com ela. Consequentemente, eu não estaria hoje aqui no podcast. Muito bem. Não poderia estar como diretor do instituto. Uma linha de sucessão, né? Entendeu? Então, são escolhas que nós fazemos corretos que vai ecoar para toda a nossa eternidade. Uma escolha errada, por exemplo, muitos irão chorar. E às vezes, quando uma escolha errada acontece, e principalmente quando essa escolha errada esquece do Senhor, uma geração toda se perde. Então, por isso que é muito importante, meus queridos amigos, jovem do Instituto, Lucas, né, que nós precisamos estar em sintonia com o Senhor. Precisamos estar, além de sintonia, estar atento com os buracos. Sim. Eu lembro disso indo para Itacoatiara, meu primeiro ano como coordenador do seminário, em 2017, e eu estava muito animado para chegar em Itacoatiara, não conhecia a estrada de Itacoatiara. E eu com meu carrinho, pá, e aí de repente lá na frente tinha uma placa assim, cuidado, buracos à vista. Só que quando terminei de ler, eu já comecei a cair nos buracos. Nossa. E aí, quando eu vi que tinha um buraco maior, eu fui desviar e cair no outro buraco. Então, nossa vida é assim, de escolhas. Entendeu? Se eu escolher erradamente, eu vou cair nesses buracos. Eu poderia, quando eu vi a placa, eu poderia ter diminuído, né, ter desviado dos buracos. E, consequentemente, devido eu ter caído num buraco, o pneu dianteiro direito ficou uma bola, com risco muito grande de estourar o pneu. Eu tinha trocado os pneus há uma semana atrás. Nossa. E aí, ou seja, tudo por causa que eu não desviei dos buracos. Então isso serve, né, para que nós possamos lembrar, precisamos desviar dos buracos, né, para que nós não possamos cair. Feito isso, temos o processo de arrependimento, começando com o quê, Lucas? Com a fé. Com a fé. Muito bom. E acreditar. Acreditar. Primeiro passo, acreditar. E conversar com quem? Com o Pai Celestial, claro. Pronto. Né? Converse com o Pai Celestial, se confesse,
declare seu amor, chore, faça aquela oração fervorosa que nem Enos. Passe lá mais de 1 hora orando, ajoelhado. Acho que Enos passou um pouco mais de 1 hora, né? Mas ore com o seu coração contrito, com o real desejo de querer mudar e com o real desejo de querer ser uma pessoa melhor. Que o Senhor vai fazer depois todo o resto. Mas essa primeira parte, ela vem, claro, de você mesmo. Se arrependa, ore, tenha essa força de vontade que o Senhor vai fazer o resto. Muito bom, excelente. Bom, queridos amigos, Lucas, o tema foi maravilhoso. Muito obrigado aí pela nossa conversa. Obrigado a você, Aqui presidente. Eu fui muito bem edificado, Lucas. Parabéns, ó. Obrigado, Gostei senhor, muito. também. Aprendi muito. Precisando, estamos no próximo podcast aí. Pra dar uma Isso conversada. mesmo. E sábado também, né, presidente? Aproveitando sábado, Isso. nós teremos as aulas, certinho. E nós teremos uma mega informação, na verdade, né? Que sábado vem aí. Isso. Tem uma notícia aí que Um sábado, anúncio. um anúncio que vai revolucionar o Instituto Vai. Manaus. Deixa eu falar pra Sábado. vocês qual é o anúncio. Não. Não pode dar spoiler, Ó, não. Mas é muito... a partir de 2h30, no sábado, vai ter uma aula. E durante a aula eu vou fazer o anúncio. Também a aula de 15h45 também. Vou estar dando aula, aproveitando também fazer o anúncio. E a aula de 17 horas, 17h30 na verdade, que é a última aula, também vou fazer o anúncio. Mas vai ser muito bom, né? Muito bom mesmo. Eu acho que eu nunca vi. Eu também não. Isso aí é uma coisa que... é uma coisa grande. É grande. Vem né? aí. Vem aí, esperem. Sábado venham todos para o Instituto Manaus. Nessas 3 aulas teremos surpresas. Venham, que vocês vão descobrir o que será que nós estamos planejando para vocês. E é isso. A parte boa que é o conselho que tá falando, não sou eu, né? E ó, vamos ter também uma macarronada, é isso, E isso, macarronada Nesse sábado? especialmente para você aí que vem assistir às aulas. E é uma macarronada muito chique, presidente. Uma macarronada bem preparada, bem tal qual, que é diretamente da Itália. Me disseram que veio diretamente da Itália. Uau, não é Aqui miojo pra não, Manaus. né? Não é miojo não. Diretamente da Itália. Ou seja, quem nunca comeu miojo na missão, né? É verdade. Não sabe que é missionário, né? Tô brincando. Então, queridos amigos, queridas amigas, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu gostaria realmente de compartilhar o meu testemunho, o meu amor que eu tenho pelo Santo Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Eu sei que Ele pagou pelos nossos pecados. E Ele quer que nós voltamos à sua presença. Só precisamos realmente abrir nossos corações, estar mais atento à sua vontade e buscar mais a Ele através da fé e da oração. Eu compartilho, juntamente com o Lucas, esse nosso podcast. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, até mais e até quinta-feira que vem, às 19h30, nosso podcast. Valeu, pessoal. Até quinta-feira. Sábado esperamos vocês também no Instituto Manaus. Vamos pra cima.